Olá, meus queridos, tudo bem? Vim aqui para nossa prosa de sempre, para que possamos parar, pensar, refletir sobre tantas questões que, por sinal, para quem me segue lá no canal da Diva e Sexy, aquele canal continua existindo e tem esse outro canal aqui, que é onde estou falando com vocês, para falarmos aqui de assuntos diversos, sobre tudo e mais alguma coisa. E o Diva e Sexy continua sendo um canal para falarmos mais sobre relacionamentos e sexualidade. Então aqui é para falarmos de tudo junto e misturado. E lá no Diva e Sexy, assuntos mais fechadinhos ali naquele universo. Bom, já que aqui é tudo junto e misturado, então bora lá? Eu quero trazer aqui uma questão bastante não, é de extrema relevância e que eu já estava há um bom tempo para falar sobre isso. Eu já falei em outros momentos, de outra maneira, mas quero falar desta maneira agora. Falar escancaradamente. Eu falo da questão de... Bom, um passo antes. Há tempos, muito tempo na verdade, que eu presto atenção em muitas coisas e essa questão é uma delas. Quem nunca entrou em um banheiro público no sentido de não ser privado, exatamente isso, não ser o da nossa casa, mas e de nenhuma outra casa residencial, mas um banheiro da empresa, em um shopping, em um bar, em um restaurante, em um órgão público, em algum lugar neste sentido que eu estou falando, numa balada, enfim. E tem lá no banheiro, eu não posso dizer se tem ou como é no banheiro dos homens, mas das mulheres a gente vê com bastante frequência papéis, cartazes, enfim, avisos colados lá no banheiro. E eu até tô aqui olhando pro notebook, porque eu tirei uma foto de um banheiro que eu estive hoje, e eu falei, e faz tempo que eu estou para fazer isso. Banheiro de escola, eu dei aula em escola particular, enfim, quase a minha vida inteira, e era comum, né? A necessidade de colocar avisos nos banheiros, em empresas que eu já trabalhei, em empresas que eu vou fazer algum trabalho, como dar uma palestra, dar uma consultoria, eu acabo vendo este tipo de situação também. E, portanto, é um problemão, né? Bastante recorrente em grande parte dos lugares, grande parte das empresas e desses locais todos que eu acabei mencionando, em aeroportos, rodoviárias, enfim. Hospitais tem muito também, então escola, faculdade, então é importante observarmos essas questões. Depois eu até vou postar a foto que eu tirei hoje, para que vocês vejam do que eu tô falando, mas eu vou ler. Então, num banheiro que eu fui hoje, estava lá um cartaz, um órgão público, jurídico, público do âmbito jurídico. Então, tava assim, mantenha o banheiro limpo. São, deixa eu ver quantos, 1, 2, 3, 4, 5 lembretes, basicamente.
Então tá assim: mantenha o banheiro limpo, não suba no vaso sanitário, não jogue papel higiênico, aliás, não suba no vaso sanitário, jogue papel higiênico no cesto, após o uso de descarga, não jogue absorvente no vaso sanitário, evite deixar a torneira aberta. Lembre-se, depois de você, outras pessoas utilizarão este banheiro. Pois bem, vamos pensar. Gente, e eu comentei isso essa semana com uma pessoa. E eu disse assim, quando chega no ponto, né, neste ponto, de precisar colocar um cartaz, um papel, aviso, recomendação, enfim, conselho, sugestão, e por vezes até mesmo uma ordem para que regras para utilizar o banheiro em uma empresa, é porque, português bem claro, a vaca já foi pro brejo. A vaca já foi pro brejo. Então vamos lá. Mantenha o banheiro limpo, gente. Como assim, né? Banheiro, claro que conforme a gente vai usando, até mesmo na nossa casa, vai usando, vai sujando e a gente tem que limpar. Mas ninguém, ainda mais um lugar, né, que várias pessoas utilizam, manter limpo é uma coisa que é óbvia, e a sujeira, né, o sujo, é aquela coisa do corriqueiro ali, do comum, né? Entra e sai, suja o piso, etc. Sabe aquela coisa, o sujo normal? Porque do restante não dá, né? Então, manter o banheiro limpo é o óbvio. Porque o que foge a isso, a gente já começa a dizer que algo de errado não está certo. Quando diz lá, isso eu acho assim, o fim da picada. Não suba no vaso sanitário. Até hoje, eu não consigo entender, eu não consigo sequer, e eu já vi tanto esse tipo de aviso, mas eu não consigo sequer formular na minha cabeça, sabe, imaginar por que esse tipo de aviso. Claro que se tem, é porque tem quem suba, mas na minha cabeça eu não consigo imaginar uma cena em que alguém suba no vaso sanitário. A troco de quê, gente? E eu sei que sim, porque vira e mexe a gente escuta falar de acidentes que acontecem. E olha que a vida inteira, na verdade, assim, eu escutei muito. Eu acho que todos os dias a minha mãe falava isso, mas eu era criança, pequena. E apesar de nunca ter subido, a minha mãe ainda assim falava a título de ensinar, de educar mesmo, assim como eu falei a vida inteira para o meu filho, né? Desde criança, não suba no vaso sanitário. E talvez porque você vê que a criança tá ali tentando pegar algo na pia, abrir, sabe? Sei lá, fazer qualquer coisa nesse sentido. E você já imagina, tipo, vai querer subir em algum lugar, uma banqueta em algum lugar, o vaso sanitário. Mas nunca tive esse problema, por exemplo, com meu filho, e eu também não tive, né, quando criança. Mas a gente vai repetindo padrões.
assim como a minha mãe falava todos os dias religiosamente, não suba no vaso sanitário. Eu fazia a mesma coisa com o meu filho. Mas uma pessoa adulta, numa empresa, como assim? Numa balada, em alguns lugares que tem criança, por exemplo, numa escola, até que faz sentido, porque é criança, não, sabe, não tem juízo, não tem a noção do perigo. Talvez, de repente, né? E lembrando que a gente, pelo menos eu escutei a vida inteira, minha mãe falava, não sobe, tal. Porque o corte, minha mãe ainda contava assim, de uma pessoa que eu não sei quem, né? Mas algum conhecido, alguma conhecida dela, que cortou com vaso sanitário, com a louça, né? Fez um corte com a louça do vaso sanitário. E que diz que é muito difícil de cicatrizar. E eu sei que eu sempre tive um medo tremendo, até por isso eu fazia exatamente igual com meu filho, um medo tremendo de tanto que minha mãe falava, meio que me colocou medo mesmo de não faça isso. Mas não consigo imaginar num lugar que, por exemplo, não tem criança, numa balada, numa empresa, não suba no vaso sanitário. Sabe, não consigo nem. Jogue papel higiênico no cesto. Ok, eu sei que há quem jogue no próprio vaso sanitário, mas se não for no... Ok, vai, esse a gente dá um desconto, porque tem muita gente que joga mesmo. Após o uso de descarga, aí a vaca já foi pro brejo, né? Eu vejo isso, o pior não é só ver esse tipo de, ver este tipo de recado, enfim, de aviso, mas ver chegar em algum banheiro e ver que a pessoa que acabou de usar, que usou anteriormente, não deu descarga. E aí você fala, não é possível isso. Muitas vezes vem passa assim, né, pela nossa cabeça, deve estar quebrada, não deve ter água, não está funcionando. Mas aí você vai e dá descarga e está tudo funcionando. E você fala, meu Deus do céu. Então, ter que avisar, ter que dizer, ter que escrever, de descarga após o uso, calma aí. Depois tem assim, não jogue absorvente no vaso sanitário. Senhor, que tipo de educação, que tipo de instrução, que tipo de informação estas mulheres recebem que em algum momento, e se tem esse tipo de aviso né, é porque jogam. Mas o que passa pela cabeça de uma criatura dessa jogar um absorvente no vaso sanitário? Será que não passa pela cabeça que não vai descer e que vai entupir? O que passa pela cabeça de uma pessoa dessa? Porque na minha não entra. Evite deixar a torneira aberta. Evite. E aí, pode dar uma margem assim. É enquanto a pessoa está lavando as mãos, né? Molhou, passou o sabão, enquanto está ali esfregando, não deixar a torneira aberta. Mas tem a outra questão também, e que eu já vi em algumas situações, e eu vou
dizer algumas outras questões a respeito disso, da pessoa realmente, ela abre, ela usa e ela não fecha a torneira. Lembrando que hoje tem as torneiras, né, que fecham ali sozinhas, tem no automático. Mas ainda tem aquelas torneiras que são manuais. E ainda assim, tem gente que usa e deixa a água correr. Eu tô falando isso principalmente por conta de empresas. Eu quero dizer o seguinte: é sabido que as pessoas são contratadas pelo aspecto, pelo currículo, pelo aspecto técnico, mas também é sabido que as pessoas são contratadas pela questão técnica, pelo currículo, enfim, pelas habilidades, mas é sabido também que as pessoas são demitidas pelo comportamento, pelo mau comportamento. E essas questões todas, por óbvio, que entram neste mau comportamento. Não adianta você ser uma pessoa ímpar numa questão técnica, mas você não sabe, você tem um mau comportamento. E estas questões fazem parte. A questão da higiene, deste convívio, porque um vai usar, como disse ali, depois de você, outra pessoa vai usar. Outras tantas pessoas irão usar. Então, presta atenção. Eu até fiz umas anotações aqui. Eu escuto assim, saindo um pouco da questão dos cartazes nos banheiros, a gente busca excelência e qualidade. A empresa busca um colaborador, um funcionário, um empregado, dê o nome que você quiser, que seja uma pessoa que agregue a empresa ao trabalho, a imagem da empresa também, a questão de excelência e qualidade. E sim, nós devemos ter essa questão, essa consciência de buscarmos em nós, pessoalmente, individualmente, profissionalmente, socialmente, culturalmente, intelectualmente, todos esses mentes possíveis, a questão da excelência e da qualidade em tudo. Claro que não seremos perfeitos. Como eu fiz um vídeo recente, perfeição não existe, mas dá para a gente melhorar e muito as nossas práticas. Só que para isso, a gente tem que ter consciência, a gente tem que ter critérios, temos que sermos seletivos e por aí vai. Para que isso aconteça, sabendo qual é o nosso objetivo, onde queremos chegar, nós devemos, nós pessoalmente, a gente com a gente, a empresa com o todo, com o coletivo e por aí vai, né? Promover condições para isso. Não adianta uma pessoa falar assim, por exemplo, uma mãe que fala para uma filha adolescente, para um filho adolescente, enfim, você precisa ter uma alimentação saudável. Pois bem, mas quem é responsável por comprar, trazer para dentro de casa, de fazer aquele alimento, preparar uma alimentação saudável? Não é aquela pessoa que está sendo cobrada para isso. É a mãe, por exemplo, né? É a mãe que vai lá e compra os alimentos para dentro de casa. Ela cobra uma alimentação saudável desse adolescente. Só que
quando se fala em alimentação nesta casa, de saudável não tem nada. Porque essa mesma mãe ou pai ou a pessoa responsável, enfim, que cobra essa alimentação saudável, é a que compra e coloca lá dentro de casa junk food, congelados, industrializados, zero de frutas, de hortaliças, enfim, né? Tem refrigerante, tem não tem um suco natural, é refrigerante, é todas essas outras, esses sucos muito industrializados, eu falo, é aquele que é açúcar só, né? Então, como cobrar de alguém um resultado quando quem deve promover aquele resultado é o principal fornecedor, eu vou colocar assim, provedor, não faz. Então, um banheiro sujo, a gente precisa entender, são muitos recortes, tá? O que tá acontecendo? De repente, até que tentam da melhor maneira usar, mas o banheiro fica fedido. Aconteceu lá algo que não deveria acontecer no banheiro. Como é que aquela pessoa pode limpar aquilo naquele momento, ela ali dentro, sem que ela saia, sem que precise se expor e chamar a pessoa que tem a função de limpar, por exemplo? Limpar no coletivo, não porque aconteceu algo ali que você fala, ai, caracas, né? Então, pensa que também já é algo constrangedor. E você chamar alguém para limpar aquilo que para você já é constrangedor. Agora, imagina se a empresa promovesse ou promover, assim como os alimentos, né? Quero que você coma, tenha uma alimentação saudável, então eu vou comprar os alimentos saudáveis, eu vou colocar aqui para você comer. Vou tirar o que eu acho que não é saudável e eu vou colocar o saudável. O banheiro tá acontecendo tal coisa aqui em questão da higiene, enfim. Como é que eu posso minimizar estes danos todos, né? Colocar ali como é que chama? Uma escova, sabe, de limpar o vaso sanitário, colocar ali um spray, eu não queria falar o nome, um bom ar, né? Colocar, o que mais, sabe? Colocar algo para limpar, algo para tirar o odor ruim. Como é que a gente pode resolver isso? Entende? Então, a gente precisa promover também essa questão. Porque, de repente, como eu mencionei, a pessoa pode estar numa super saia justa. E ela fala, mas eu até queria resolver isso daqui, mas eu não tenho como. Eu não tenho elementos para tal. Então, às vezes, por vezes e muitas vezes, não é apenas uma questão de olha como é que a pessoa deixou isso daqui, mas se eu promover elementos, ofertar para que essa pessoa possa se sair melhor na situação que de repente tá ali no olho do furacão, e por que não, né? Então tem esta questão. A questão é que a gente individualmente, na nossa casa, enfim, já deve ser assim. E no ambiente de trabalho e no ambiente coletivo, mais ainda, devemos ter postura, educação e elegância. É o básico, não é? É o mínimo. E isso vai, essa questão de postura, elegância e educação, é para além
do toalete, para além do uso do banheiro, mas perpassa por todas as outras áreas, por todas as outras esferas da empresa, não só da empresa, da vida. Então, ou a gente aprende, ou vai passar vergonha, master, até que aquele seu currículo, aquela sua tecnicismo, ele vai por água abaixo. Porque de nada ou muito pouco adianta você ser uma pessoa com seu currículo, sabe, o top dos tops do top, mas o seu comportamento, a sua educação deixa completamente a desejar. É muito mais fácil encontrar uma pessoa à sua altura ou até mesmo com um currículo muito melhor que o seu e assim te dispensar, porque a questão técnica é muito mais fácil de conseguir que a questão comportamental. E a questão técnica, relativamente, claro que tem áreas mais específicas, um pouco mais difíceis, mas ainda assim é mais fácil que moldar o comportamento, a educação, a elegância de alguém que não tem. E não estamos falando de criança que a gente sabe que precisa ensinar. Estamos falando de adultos, estamos falando de pessoas que estão no mercado de trabalho ou estão aí na sociedade, responsável já por deveria ter, né, aprendido e assim não fez. Então, essa postura ruim, ela vai acabar sendo refletida sim no banheiro, nos comportamentos, na higiene, não só no banheiro, como eu disse, mas na copa, na cozinha, ali no ambiente, no refeitório. Por vezes também a gente ouve na empresa que você trabalha, no meu caso que estou direto em empresa dando palestra, por exemplo, às vezes, quantas histórias, quantos casos já vieram me contar, na minha empresa, lá onde eu trabalho, é assim, é assim. Hoje mesmo, conversando com uma pessoa, disse, lá na empresa que eu trabalho, também acontece isso. Sabe quando você vai, assim como nos banheiros, tem esses cartazes de descarga, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sabe, o óbvio, e ali ainda faltou, lave as mãos, né? Não jogue lixo no chão. E aí eu vou voltar em um ponto, quando fala, por exemplo, essa mesma questão que eu falei, a gente quer tudo certinho ali e cobra, né, que precisa ter esse comportamento, é adequado que se tenha. Mas, de repente, falar, não jogue, tá ali, jogue papel higiênico no cesto. Já vi cartaz que diz também, jogue o lixo no lixo. E quando você entra no banheiro, tá aquela catástrofe, tem papel no chão, papel, tipo papel toalha, né, o que você enxuga a mão, papel higiênico, papel de absorvente, mais tudo que vocês possam imaginar. Tudo espalhado ali, você fala, misericórdia, Senhor. E às vezes, até tem lá o cartaz pregado bem ali no seu nariz, dizendo, jogue o lixo no lixo. E tá tudo espalhado. E quando você olha, aí a gente usa
E também não tem outro jeito a não ser jogar no chão. Não necessariamente no chão. Você até tenta jogar no lixo, só que o lixo tá uma montanha. E aí você coloca no lixo, mas aquilo já transbordou e por vezes até mesmo o que você colocou acaba caindo ali e se mistura com todos os outros que estão jogados ao chão. E aí a mesma coisa da alimentação saudável. Se eu promovo a alimentação e eu quero que seja saudável, por que que eu entupo a despensa e a geladeira de alimentos que não são saudáveis? Sabe? Então fica aquela questão de faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Se eu quero um ambiente limpo, eu que sou responsável pela limpeza de alguma maneira, eu tenho que promover essa limpeza. Jogue o lixo no lixo, mas o lixo está transbordando porque não tem uma regularidade ali para limpar. Ah, mas eu limpei, a pessoa responsável pela limpeza limpou às 5 horas da manhã, quando começa o turno dela. Tá? Mas já são 8 horas da noite. Não dá para limpar, dependendo do fluxo de pessoas, limpar um banheiro apenas uma vez por dia. É preciso ir lá e, sabe, olhar e falar, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver se eu preciso dar uma geral aqui no banheiro de novo. Deixa eu ver o que está acontecendo, né? E o lixo já está transbordando aqui, eu preciso solucionar isso daqui, senão não dá. Senão é um trabalho de enxugar gelo. E enxugar gelo não funciona, não vai ter resultado. E aí a gente vê, por exemplo, como a pessoa estava me contando hoje, lá na minha empresa também tem essa questão de pôr... Gente, eu acho isso o fim da picada. Eu acho que é pior até que o banheiro, se bem que eu não sei o que é pior, né? Ter que colocar um aviso dizendo não coma a comida do coleguinha. Não roube o bife da marmita do coleguinha. Uma vez eu ouvi uma história, a pessoa veio me dizer que na empresa que ela trabalhava, era comum que se roubasse apenas a mistura das marmitas. Alguém roubava a mistura das marmitas. Imagina, você leva lá sua marmita com arroz, feijão, chuchu e um bife. Chegou lá, colocou na geladeira, tal. Quando você vai almoçar, você pega sua marmita, você vai esquentar. Quando você abre, tem lá arroz, feijão, chuchu, mas não tem o bife. Aí você liga para a pessoa que fez a sua marmita, a sua mãe, a sua esposa, enfim, e você fala: mãe, você não colocou nada de mistura para mim? Coloquei, minha filha. Coloquei um bife, coloquei uma contrafilé para você. Não, mãe, não tá. Você só mandou arroz, feijão e chuchu. Ou só arroz e feijão. Não, meu filho, eu mandei. Aí você pensa, tadinha, né? Deve ter se confundido. Mas acontece de novo, de novo, de novo. Ou se você mesmo que preparou, você fala, será que eu tô louca? Será que eu coloquei mesmo? Será que eu, né, fiz lá a minha carne, lá o meu bife, e na hora de pôr, será que eu não coloquei? Só que aí, a pessoa que me contou isso, falou que era recorrente e com várias pessoas. Então, alguém ia lá, abria uma parte das marmitas, enfim, e tirava apenas a mistura. Agora eu fico pensando, gente,
Eu já ouvi também histórias assim. A pessoa vai, deixa lá um suco, coloca um suco na geladeira, coloca um iogurte. E quando vai comer, ué, não tá aqui? Comer meu lanche, comer meu iogurte, comer a minha maçã que eu deixei aqui na geladeira, né? Coloquei de manhã quando eu cheguei, que ia ser o meu lanche da tarde. Cadê? Então, eu fico pensando que é tão absurdo que não tem muito o que falar, né? Alguém que vai lá e mexe na comida, no alimento, na marmita, seja lá no que for, que não é seu. Não lhe pertence. E uma pessoa que abre a geladeira, come algo que não é dela, que mexe no que não é dela, se ela pega o seu iogurte e por vezes não sabe nem de quem é aquele iogurte, pode pegar outra coisa? E por que não? Não, Gislene, alto lá. A gente tá falando de comida. A gente tá falando de postura. A gente não tá falando de comida. A gente tá falando de postura. Simples assim. Simples assim. Então, ainda falando sobre copa, cozinha de empresa, você vai lá e você almoça, enfim, faz seu lanche e depois você vai lavar o prato. Você vai lavar a, sei lá, vasilha lá que você levou. Você vai passar uma água, enfim. E aí fica ali na pia, sabe? Restos de alimentos. E a pessoa não se dá conta. Se dá conta porque eu tô sendo boazinha, né? Mas não se toca de pegar aquele restinho de alimento que ficou ali dentro da pia, na cuba, pegar o ralinho, ir lá e despejar no lixo e voltar e limpar a cuba. Porque ninguém é obrigado a chegar depois para pegar um copo d'água ou qualquer outra coisa e tá ali aquele monte de restinho de alimento dentro da pia. Ninguém é obrigado a ver as suas porquices, falta de jeito, de tato, de educação, de higiene na pia, no banheiro. Se para você está tudo bem, isso vale para dentro da sua casa. Eu falei semana passada, eu acho, com algumas pessoas que eu estava conversando, quando a gente não sabe, o que é difícil, né? Mas eu tô falando de uma coisa tipo, não sei comer escargot. Tô ali, numa mesa com um monte de gente, chega lá o escargot, aí eu olho, eu falo, gente, como é que come esse trem aí? Uma pessoa elegante, ela não vai falar, como é que come isso, hein, gente? Ih, nossa! Não. Ela vai parar, ela vai observar, você faz aquela horinha, você vê, sabe? Ao invés de você ir lá e atacar lá o prato, o básico, sabe? Deixa lá, faz de conta que você não tá vendo, mas você tá de olho. Aí você tá vendo, peraí, fulana ali sabe como é que faz isso aí.
Aí você pega o guardanapo, né? Você abre delicadamente, slow motion, para dar tempo da outra pessoa começar a fazer aquilo que você não sabe fazer e que você precisa observar para fazer também. E aí você pega o guardanapo, coloca no colo, né? Sobre o colo. Colo as pernas, né? Não colo. Dependendo também, né? Coloca o guardanapo, se ajeita na cadeira. Isso você já tá vendo como é que a pessoa fez. O que você faz? Você vai lá e faz igual. Então, quando a gente não sabe como fazer, a gente vai olhar como é que funciona. Às vezes a gente até sabe, e às vezes até o jeito certo, mas você vê que aquele jeito que para você é certo, ou que na outra empresa de onde você veio também funcionava daquele jeito, do seu jeito, ali funciona diferente. Então, o que você vai fazer? Opa, peraí. Deixa eu observar como é que funcionam as coisas aqui. Entra na cultura da empresa. E aí, observe. Observe comportamentos, principalmente de quem está acima. Quem está abaixo, pode ser que também faça a coisa certa. Pode ser que não. Olhe sempre. Você não quer abaixar. Você não quer descer o seu cargo, a sua função, hierarquicamente. Você já entrou aqui no meio. Você não quer descer. Você quer subir. Então, observe quem está onde você quer chegar. Isso serve para tudo na vida. Para tudo na vida. Aprenda com quem sabe. Aprenda com quem já passou por aquele estágio de área, né? Onde você está. Já trilhou aquele caminho. Já sabe quais são os passos, quais são os degraus a serem subidos, né? Então, é assim que faz? É assim que fulano fez? É por aqui, né? É essa trilha aqui. Cuidado com atalhos. Atalhos pode ser que não sejam tão bem-vindos assim. Então, higiene, essa questão toda. Detalhes pequenos, né? Detalhes pequenos, porém de grande valia. Pode acreditar e acredite piamente. Sempre é sempre mesmo, sempre é o tempo todo, sempre tem alguém te observando. A gente pode nem perceber, nem se dar conta, nem realmente enxergar ali, mas sempre tem alguém nos observando. E eu estou falando até no sentido de um lugar que você tem plena convicção de que não tem câmeras, porque quase todos os lugares têm câmeras e então a gente é vigiado, é Big Brother, né? Somos vigiados o tempo todo que estamos na empresa. Na verdade, nós somos vigiados 24 horas por dia em todos os lugares. Na rua tem câmeras, nas lojas tem câmeras, nos elevadores tem câmeras, no metrô, dentro do metrô, do trem mesmo, do vagão, tem câmera. Gente, tem câmera em todos os lugares. Não existe nenhum lugar que não tenha câmeras. Mas vamos supor que seja um lugar que não tenha, sabe? Uma empresa pequena que não tem. Mesmo assim, você pode ter certeza que você está sendo observado. E são nos pequenos detalhes que a gente perde o moral, que a gente perde a credibilidade, que a gente perde a admiração, que a gente perde o respeito, que a gente perde uma possível promoção, que a gente perde
autoridade no sentido de que construímos. Sempre, 100% das vezes, tem alguém nos observando, ainda que a gente não se dê conta disso. Às vezes estão nos observando porque é mesmo no sentido de vigiar, e às vezes estão nos observando no sentido de observar apenas. Só que a pessoa observa e ainda que não tenha nenhum tipo de intenção ou maldade, ela acaba comentando com uma outra e a gente sabe exatamente como é que funcionam essas coisas. Então, presta atenção. Pequenos detalhes como, por exemplo, caiu, você deixou cair lá um copo de Coca-Cola. Virou, de repente, um copo de Coca-Cola. Você simplesmente deixou. Você passou por cima, não pegou um papel, não pegou um pano, não limpou. Aí alguém chega, passa ali, você pisou, saiu lambrecando, carimbando o piso da empresa inteira. Aí outra pessoa vai lá, também não se dá conta, tá distraído, também pisa, sai lá carimbando o piso da empresa inteira também. E alguém observou, mas peraí, gente, tá tudo sujo isso aqui, ó. Desde lá do corredor, sai do elevador, já tava toda essa marca, esse monte de marca de pés aqui. Mas o que aconteceu? Ah, alguém pisou lá na cozinha, tal, tinha um negócio derramado, mas pode ter certeza que vão achar quem foi que derrubou, o que derrubou, por que não passou papel, e pode ser que ninguém te pergunte nada. Mas vai ficar aquele negócio de... Eu ia falar, mas o folgada é um elogio nesse aspecto. E aí você começa a ser marcada, começa a ser pontuada negativamente, é óbvio. E se tiver uma oportunidade de crescimento, talvez seja esse pequeno detalhe, a depender da situação, do que, de onde, como, para quê, por quê, que falar, ainda não. Mas depois eu vou fazer um vídeo de uma coisa que é o oposto disso que eu tô falando aqui. Então, sim, tem coisas que são inexplicáveis que acontecem em empresas. Então, tem essa questão toda e um detalhe. Seja você uma pessoa proativa, uma pessoa assertiva, uma pessoa que tem empatia, que cuide de pessoas. E são nos pequenos detalhes também. Isso independe de ter um cartaz, um aviso, uma regra. Mas faça por você e pelos próximos, pelos outros. Se você entrar por exemplo, em um banheiro e você perceber que tem uma poça d'água, você olha para um lado, olha para o outro, não tem um rodo, não tem um pano, você não consegue resolver. Saia dali daquele banheiro e avise qualquer pessoa. Se você tiver acesso à pessoa específica, a pessoa aqui da limpeza, vai até ela. Eu não sei onde é, não sei onde fica, não conheço. Avise a primeira pessoa. Desculpa. Que você sabe que pode passar o recado adiante. Outro dia não, faz uns meses aí. Eu fui em um lugar e tinha a descarga estava vazando. Deixa eu arrumar isso aqui, peraí, gente. A descarga estava vazando, então dava descarga, continuava correndo a água e não parava. Aí eu fui lá, ainda olhei ali e tal, achei que era o botão que estava enroscado ali, não era. Tá.
Aí eu saí do banheiro, tinha usado o banheiro, saí do banheiro. Olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém da limpeza. A única pessoa que eu vi mais próxima, assim, era o segurança. Aí eu fui falar com segurança, falei, por favor, avisa a pessoa responsável, que eu não sei quem é, não conheço, que a descarga não para. Ah, vou avisar agora. Então, avise quando você entrar num banheiro ou qualquer outra situação. E você olhar e falar assim, ixi, eu usei o último papel higiênico que tinha lá. Não dá para pensar assim, ah, eu usei mesmo, já usei, já tô saindo. Hashtag se lasque. Não, não é sobre você só. Porque você já usou, tá indo embora. Ah, o próximo que se lasque, que se dane. Não. Porque vai ter um momento que você vai ser a próxima. Que o que saiu anteriormente vai fazer a mesma coisa que você. Já usei, próximo que se lasque. Então, avise. Vai lá, procura a pessoa da limpeza. Ah, não achei ninguém, achou segurança, achou a menina do call center, achou... Olha, deixa eu te falar uma coisa, pode me ajudar? Deixa eu te dar um aviso. O banheiro está sem papel higiênico, o banheiro está sem papel toalha lá, sei lá como é que chama o que a gente enxuga a mão. A pia do banheiro está vazando, a pia da cozinha está vazando, a saboneteira tá pingando direto o sabonete, tá escorrendo pela pia, o piso tá molhado. Faz um favorzinho para mim, pede para alguém dar uma olhadinha lá no banheiro, o lixo tá transbordando. Pede para alguém ir no banheiro e dar uma olhadinha, assim. Às vezes a gente fica... Não é o meu caso. Mas, às vezes, que as pessoas ficam constrangidas, de repente, entrou no banheiro, tinha algo muito errado, sabe? Tipo, alguém vomitou, ou alguma outra coisa meio complicadinha assim. E a pessoa fica constrangida de chegar e falar, ai, tá assim, 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 assim. E aí avisa falar, pode pedir para alguém dar uma olhadinha, uma atenção especial lá no banheiro? Você não precisa falar o que é, sabe? Então é cuidar de pessoas. E começa com isso, que são pequenos detalhes, pequenos detalhes. Isso tudo requer educação, consciência, postura. É uma questão de comportamento. Nada mais que isso. E se as pessoas não aprenderam em casa, não aprenderam no colégio, na escola, não aprenderam na faculdade, não aprenderam na empresa, não aprenderam na vida. Ou não aprenderam na vida e reflete na empresa. Então não é cartaz. Pode ajudar, mas eu penso que minimamente. Não é cartaz, colar um papel na parede que vai resolver essa situação. Colar um papel na parede, no banheiro, um papel na porta da geladeira, um papel ali na pia. Não é isso. Minimamente resolve, mas é uma questão mais profunda, porque são questões sensíveis, porque a gente está mexendo com a educação, na verdade, com a falta de educação das pessoas. Então é falar, é treinar, é ensinar, é mostrar qual é a real importância
de ter esses cuidados, esses comportamentos, não só pensando no coletivo, principalmente não, também, mas principalmente pensando na própria pessoa. A gente não pode mudar o mundo, é utopia isso, mas a gente pode mudar a nós mesmos. E quando a gente se muda, né, quando a gente muda nosso comportamento, enfim, a gente vai mudando tudo. E se eu pensar só por mim, eu vou fazer essas mudanças só por mim e para mim, só que o outro também pensa assim e vai formando uma corrente do bem, sabe aquele filme Corrente do Bem? Quem não assistiu, assista. Vai formando uma corrente do bem. Quando você vai ver, todo mundo tá mudando, todo mundo mudou, e com isso a gente muda o coletivo. Sabe aquela história como é que chama? Da estrela do mar? Então é isso. Então, milhões de estrelas do mar na areia, um sol escaldante, e lá uma pessoa, uma criança, um homem, enfim, sei lá, não lembro direito a história, abaixava, pegava a estrela do mar, jogava no mar. E ele foi andando, caminhando por toda a extensão da praia, né, da areia, e abaixava, pegava uma estrela do mar, jogava de volta para o mar. E aí um homem parou, ficou olhando, já tinha observado assim durante um longo caminho, e chegou perto dessa pessoa que pegava as estrelas e jogava de volta ao mar, e disse assim: você não tá vendo? Olha quanto ainda tem, quantos quilômetros de areia ainda tem, olha quantas estrelas do mar tem ao longo de todos esses quilômetros aí. Você acha mesmo que você vai dar conta? A pessoa que estava pegando a estrela do mar, abaixada ela continuou, pegou mais uma estrela, jogou no mar, olhou para a pessoa e fez assim: para essa, eu fiz a diferença. Então, é sobre isso. Se você mudar uma postura, uma pessoa, e essa pessoa é você mesmo, para essa, você fez a diferença. Então, é passar de fato, demonstrar para essa pessoa a importância de conviver em grupo. E que quem sai ganhando é todo mundo. A pessoa, o coletivo e por aí vai. E que é uma questão de elegância, de discrição, ser discreta, é uma questão de ter um diferencial. Seja você essa pessoa que tem um diferencial positivo, é claro. Pense nisso. Pense sobre isso. Isso faz toda a diferença. Isso vai agregar valor a você, à sua imagem, ao seu currículo. E que esse conjunto pode ter certeza que vai agregar um valor maior que as suas formações, as suas pós-graduações, MBA. Você pode ter estudado em Harvard, na Sorbonne. Não é sobre isso que estamos falando. Estamos falando de educação, postura, elegância, diferencial. É sobre isso. Beijos para vocês.